pessoal, eu sou Yasmin do Ler Imaginário. Estamos mais uma vídeo resenha aqui do canal. Desculpa por semana passada não ter postado nada. Eu tô tentando me organizar pra postar toda semana um vídeo, mas é complicado. Eu decidi fazer esse vídeo resenha por conta que é um livro, é uma prova antecipada. Eu adoro fazer vídeo resenhas de provas antecipadas porque é bem legal, você pode lutar bastante. E porque é um dos livros mais aguardados por mim para esse primeiro semestre, assim, lançamentos de série e tudo mais da editora seguinte. E esse livro eu ganhei no evento que teve do grupo da Companhia das Letras, e é A Rebelde do Deserto, da autora Remy Hamilton. E é bem interessante desse livro, porque quando eu fiquei sabendo dele, eu imaginava que era uma... A gente encontrou uma personagem B10, a gente encontra isso, mas que não ia ter a pegada tão distópica que nem tem esse livro, porque ele é uma mistura de fantasia com distopia, e é bem interessante. Então, esse livro conta a história da Manny, que vive numa sociedade totalmente machista e que ela não gosta disso porque ela quer ser livre, ela quer liberdade. Então ela acha que o único jeito dela alcançar essa liberdade é se ela for pra capital do deserto de Mirage, que fica em Isma, saindo da Vila da Poeira e indo pra lá. Então o livro conta a história dela, que tenta sair daquela vila. Mas a questão é que não é tão fácil assim. Porque no meio do caminho ela acaba conhecendo o Jim, que ele é um personagem, uma incógnita, que vai ser respondida, mas se eu falar o que ele é, vai ter muito spoiler. E ele é uma incógnita que acaba ajudando ela a sair da Vila da Poeira, mas não quer que ela chegue a Isma, porque fala que ela vai se machucar se ela chegar lá. Então o livro é essa jornada dela tentando ir pra Isma e ela não conseguindo chegar lá. Ao mesmo tempo, assim, fugindo do mundinho dela, que é fugir, ter liberdade e tudo mais, nós temos contos e histórias sobre príncipes, guerreiros e, como eu falei, tem fantasia, né, sobre seres mágicos, místicos, imortais e tudo mais. E entre esses contos e histórias temos a história do príncipe herdeiro, né, por direito, porque como é uma sociedade machista que acredita que um homem pode se casar com várias mulheres, o sultão tem vários filhos. E para ele escolher o sucessor, é uma disputa entre os filhos mais velhos, acho que entre os 12 filhos mais velhos, para ver quem é o sultão sucessor, né, o sucessor do sultão. E ele acaba ganhando, né, o Hanat, e as pessoas, um dos filhos tenta matar ele, e ele é salvo pela irmã dele, que os dois acabam fugiram. E nisso acaba nascendo uma rebelião, tentando tirar o sultão e mostrando que ele é o verdadeiro, o legítimo poder, né, ele deve governar a Mirage. Então, tem esses dois paralelos de história que vão se encontrar no meio do caminho, lógico, o autor não jogou assim do nada, e eles se encontram no meio do caminho e você vai descobrindo mais sobre essa rebelião, mais sobre ela, sobre até a Manny, coisas que ela não sabe, porque a Manny ela vive no mundinho dela, que não percebe o que está acontecendo em volta dela, a única coisa que ela quer é a liberdade. Então ela não sabe o que está acontecendo com o governo, nem com o deserto. E tem várias coisas acontecendo no deserto, não só essa rebelião, tem até meio que um golpe acontecendo dentro do próprio estado. Então, essa é a temática do livro, você vai acompanhando essa menina junto com o Jim. E eu gostei desse livro, sinceramente, eu adorei esse livro. Mas tem um grande porém, foi que o livro ele tem umas passadas muito rápidas. Ele é um livro curto, 280 páginas, e isso pra mim é considerado curto, porque você nunca pega um livro de fantasia com menos de 300, né, e ele tem 280 páginas, e principalmente um livro bom de fantasia, raramente você pega aqui no Brasil um livro bom de fantasia com menos de 300 páginas. E ele é um livro muito bom, ele sabe fazer bem essa mistura, mas ao mesmo tempo a autora ela peca, porque ela vai introduzindo alguns assuntos muito rápido. Eles estão de repente num lugar e de repente já estão no outro, no próximo capítulo, e você não sabe o que aconteceu. Como aconteceu aquilo? Eu dificilmente acho que foi a tradução, embora isso seja uma prova antecipada, vai passar por algumas revisões. Eu não li em inglês, então assim, pode ter sido, como pode não ter sido a tradução, essa coisa de passagem rápida de um capítulo pro outro. Esse livro, ele é interessante porque a Manny, ela é uma personagem B10, ela é forte, ela é determinada, ela é inteligente, ela é uma ótima atiradora, e como diria uma das próprias personagens do livro, ela seria uma ótima pessoa, ela ia conseguir tudo se ela fosse homem. Porque numa sociedade machista, onde nada pode, ela não quer ser controlada por ninguém. E eu acho bem interessante essa questão dela de luta por direitos, de
iguais, igualdade e tudo mais, uma coisa que a gente vive hoje, mas que o dela é muito mais forte, porque ela realmente não tem direito a nada, tudo pertence ao pai, ao caso dela do tio, né, porque ela não tem mãe nem pai, e ela não quer, ela quer ter a sua liberdade, quer ter o seu dinheiro e tudo mais. E esse livro, ele é bem interessante porque também, além disso, tem várias histórias que a personagem vai contando. Pra quem não sabe, eu não comentei isso ainda, mas esse livro ele também ele é baseado não. Ele pode ser considerado uma releitura das Mil e Uma Noites, assim, não é a principal história dele, mas tem uma questão, tanto que tem aqui o castelinho do sultão, ela fugindo, tem essa questão aí, mas não é um dos principais. Eu acho que isso acaba até sendo spoiler, porque você vai entender só no final isso. E então a autora não, a personagem, ela gosta muito, muito, muito de histórias, e ela vai contando várias histórias. E isso é muito importante no final do livro. Uma coisa que a Hawaii Hamilton está de parabéns é a questão que a Rebelde do Deserto, ela tem várias pistas. Ela é um enigma completo. E conforme você vai lendo, você vai percebendo essas pistas. Quando você chega no final, você fala, nossa, como eu não percebi isso antes? E é bem interessante porque não é um livro que ele vai sendo jogado coisas. Não, tudo ele foi escrito e ele tem um significado. Um significado que quando você chegar no final, você fala, nossa, como eu não consegui ver isso? Como eu não percebi? Era uma coisa tão simples. E eu acho bem interessante essa questão, né, da personagem e tudo mais, porque é difícil você achar um livro que praticamente nada foi inutilizado, principalmente fantasia. Tem muitas coisas que você se pergunta por que está escrito lá. E esse não, ele é um livro curto, né, que apesar dessa falha de passar de uma passagem para outra, tudo que o autor escreveu é uma coisa importante para a história, uma coisa que no final vai fazer importância. Ele tem um final meio cliffhanger, assim como sempre acontece. E esse daqui é o primeiro livro de uma trilogia. Não tem previsão dos outros dois. Esse livro, ele é muito bom. Ele acaba sendo uma surpresa. Porque você espera alguma coisa, você encontra outro que nem eu. Eu sabia que ia ter uma personagem badass, mas eu não sabia que ia ser numa sociedade machista. Então esse choque foi incrível. Então, a mesma coisa eu sabia que ela queria fugir do exército, mas eu não sabia que tem uma pegada meio distopia. Quando junto os dois, essa junção de elementos foi uma coisa bem fantástica. Eu fiquei bem animada de ler Rebelde do Deserto. Foi um livro que me surpreendeu. Eu esperava bastante dele. E apesar de ele me desapontar, não ter recebido 5 estrelinhas, ele recebeu 4. É uma história muito boa, é uma história bem amarrada e você acaba ficando surpreso com tudo o que acontece. Então, se você está procurando de uma boa fantasia, eu indico esse livro. Ele lança dia 20/4, ele vai estar, dia 22, lançamento oficial do livro. É muito legal você ler um livro que é diferente daquilo que você já leu. E isso que acabou acontecendo com a Rebelde do Deserto, porque ele é diferente de tudo que eu já li. Porque mesmo quando você lê um livro com um personagem badass, faz muito tempo que um livro pega um livro com um teor tão machista que nem esse. E isso foi um choque, essa questão de todo mundo lá aceitar aquilo como natural. E eu acho que o ponto principal desse livro é essa questão, além da distopia, além da fantasia, além de tudo mais, é a questão de uma menina que luta por igualdade numa sociedade machista. Que, querendo ou não, pega um pouco o que a gente faz hoje, em alguns sentidos, mas não tão forte, não com um teor tão absurdo que nem o que ela vive. Então, a minha indicação dessa semana vai ser Rebelde do Deserto. O livro estreia dia 22/4, então confiram, leiam, vale a pena. É uma leitura assim que vocês vão terminar e vocês vão gostar do livro. É rápido também, tem 280 páginas, quando você vai ver, você já vai estar no final. E eu fiquei enrolando no final porque eu não queria terminar. E isso sempre acontece comigo. Então, quem tá à procura aí de um bom livro pra ler, A Rebelde do Deserto é uma ótima pedida. E quem tá começando na questão de fantasia, comece por esse livro, porque é um livro curto e um livro muito bom. Então, é isso, pessoal. Beijos e até a próxima. Tchau!